Raul, semana de trabalho finalizando, jogo importante contra o Figueirense. Vou te fazer uma pergunta e mudar um pouco o contexto hoje. Você sabe quando foi a última derrota do Ercílio em casa? Sob o seu comando? Teve uma só, foi contra o Juventus na semifinal da Copa Santa Catarina. São 11 jogos sem perder. Se manter essa sequência de bons jogos em casa, o Ercílio consegue sair com bom resultado no domingo? Não, o objetivo é fazer um grande jogo. A gente sabe que retrospecto é importante, mas não é o que determina o resultado final da partida. Acho que o que demonstra é que a gente tem conseguido atuar bem em casa. Acho que na Copa Santa Catarina a gente oscilou, mas vejo que a gente vem em crescimento e é dessa maneira que a gente tem que pensar, tem que se preparar bem para o jogo contra o Figueirense para fazer um grande resultado. Terminou a primeira fase e agora vem o mata-mata. É uma nova competição? Eu acredito que é a mesma competição, mas característica um pouco diferente, né? Porque agora somos nós contra o Figueirense e o resultado de um jogo pré-determina o que vai acontecer no outro jogo. Então eu acredito que tem que fazer um jogo bem sólido, bem consistente e estar bastante atento a detalhes. A gente viu isso contra o próprio Figueirense dentro do Campeonato Catarinense. Foi decidido em detalhes. A gente sofreu um gol no início do jogo lá em Florianópolis. Depois a gente teve uma situação de uma expulsão que modificou bastante a característica do segundo jogo. Então a gente tem que estar atento a detalhes para conseguir fazer um grande jogo e buscar a classificação. Depois das mudanças internas e a saída de 3 atletas, o clima ficou totalmente diferente. Você observa em campo que os jogadores estão conversando de forma mais tranquila, um tentando ajudar o outro e comemorando quando saem os gols e quando faz uma bela defesa do Matheus, por exemplo. Isso aí é uma nova característica do Ercílio para essa reta final? Eu acredito que a gente sempre teve isso desde que eu estou aqui em relação à questão de elenco. Nós tivemos alguns problemas internos e foram solucionados. Eu vejo que passa pela saída de alguns atletas, mas passa também pela questão de mudança de ambiente em alguns aspectos, em relação à questão de cobrança. Como eu falei, quando a gente teve que fazer essa ação para os atletas, eu acho que nenhum de nós é mais importante que o projeto do Ercílio Luz, nenhum de nós é mais importante que um clube centenário como o Ercílio Luz, e a gente tem que trabalhar todos em prol do Ercílio Luz. Então foi isso que foi colocado e os atletas compraram essa ideia, e por isso que eu acho que a gente mudou um pouco essa mentalidade em relação ao que vinha acontecendo. Figueirense iniciou a Copa Santa Catarina com a equipe alternativa por conta da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas contra o Ercílio, nos 2 jogos, o Figueirense foi com força máxima, né? Então você conhece bem a equipe do Figueirense. Ponto positivo para vocês? Eu acredito que nós conhecemos bem o Figueirense conhece bem a gente. Já foram 6 confrontos nesse último ano. Se pegar o último ano, a gente jogou 6 vezes contra o Figueirense. Então foram bastante jogos. Esse ano, contra o mesmo treinador, já foram 4 partidas, 5 partidas. Então, querendo ou não, gera um conhecimento em relação à característica de jogo, tanto deles para nós, quanto nós para eles. Então, por isso, fica mais ainda a questão de estudo do adversário e mais ainda o detalhezinho que pode definir uma situação, como aconteceu no mata-mata do Campeonato Estadual. Depois daquela parada de 18 dias, maratona de 6 jogos em 18 dias. Essa semana um pouco mais leve, tranquila, para poder recuperar e trabalhar o foco do jogo de domingo? Foi bem pesado essa questão dessa maratona de 6 jogos, num período curto. A gente teve, além da questão da maratona de jogar 6 partidas em 3 semanas, tem a circunstância de estar chovendo bastante em Santa Catarina e a gente pegou campos muito pesados. Isso atrapalhou bastante em relação à questão de desgaste. Então, praticamente ontem que a gente foi treinar de verdade, a gente teve que dar um período de recuperação um pouquinho maior para os atletas, para que a gente possa ter eles aptos e inteiros para o jogo de domingo. O que esperar do Ercílio nesse primeiro jogo? Joga em casa, vai decidir fora, o Ercílio vai partir para o ataque ou não, terá cautela? O que a gente pode esperar do Ercílio nesse jogo contra o Figueirense aqui no Aníbal Costa? Acho que a gente conseguiu encontrar um equilíbrio defensivo um pouco maior agora nessas últimas partidas. A ideia é que a gente tenha esse equilíbrio defensivo, mas que a gente não abdique do ataque,
A gente sabe que a situação de mata-mata, então é importante que tenha uma segurança defensiva, era isso que a gente procurava dentro da competição, e a gente estava tendo dificuldade de encontrar. Acho que a entrada do Rafael Lima nos deu uma segurança maior, principalmente no aspecto liderança e no aspecto comunicação no sistema defensivo, e isso ajudou a gente. E eu creio que os atletas comprometidos e imbuídos em fazer da melhor maneira possível aquilo que vai ser planejado, a gente vai conseguir um bom resultado. Bom, quanto ao Figueirense aqui no Aníbal Costa, a invencibilidade ainda permanece na temporada. O Bruno Rocha comentou que respeita muito o trabalho do Raul Cabral e o trabalho que o Ercílio está fazendo na competição. Isso também já demonstra que o adversário também se preocupa com o jogo de domingo? Como o Júnior falou, o trabalho dele também é um grande trabalho, já é um trabalho que tem bastante sequência, é uma temporada inteira. A gente sabe no Brasil o quanto é difícil tu permanecer num clube por mais de um ano, eu já estou aqui mais 1 ano e 3 meses, e o caso do Júnior já está a temporada inteira, desde o início de janeiro. Então, assim, a equipe começa a ter uma cara do treinador, começa a ter uma sequência um pouco diferente dele. A gente acabou refazendo a equipe, porque modificou a questão de calendário, eles vêm já com uma sequência grande de jogos com a mesma equipe. Então, vejo que eles têm uma equipe entrosada, uma equipe qualificada. Eu acredito que vai ser jogo de detalhes, vai ser jogo difícil, vai ser jogo pesado, como foram os 2 jogos contra eles agora na Copa Santa Catarina, como foram no estadual também, como foi na Copa Santa Catarina no passado. O Figueirense é um time de peso, com jogadores de qualidade, mas a gente sabe também da qualidade dos nossos atletas, da nossa equipe, e vamos procurar fazer o melhor possível para conseguir o resultado. Raul, o que você pode falar em relação à equipe para domingo? Tem alguém que está machucado, está te preocupando? Na tua cabeça a equipe está escalada? Na verdade, a gente tem algumas situações em relação àquilo que aconteceu no final de semana em relação aos atletas, em relação à questão de desgaste. A gente está procurando ponderar em relação a isso, questão do departamento médico, para que a gente tenha todos aptos no domingo para que a gente possa utilizar a melhor equipe, né? A gente ainda não sabe a equipe que vai iniciar jogando no domingo, ainda temos alguns treinamentos pela frente para a gente fazer esses ajustes necessários para o jogo. Acho que é importante que todos os atletas estejam aptos e preparados para o jogo e que a comissão técnica tome a melhor decisão em relação a quem vai iniciar. De Paula fez o gol, o vice-artilheiro da competição com 3 gols, jogando aberto para a esquerda. Luan pela direita e o da Silva, ele fazendo a função por dentro. É um novo jeito de jogar do Ercílio, pelo que a gente acompanhou no fim de semana, deu certo. Ficou bom, né? A gente teve a situação do Luan de uma lesão ainda no primeiro tempo, mas o Wellington entrou bem no jogo. Tem uma característica parecida, que são jogadores de beirada com característica de drible e qualidade técnica. O da Silva vem numa crescente, ele vinha muito tempo sem jogar com frequência, então essa sequência de jogos tem ajudado bastante ele na questão de evolução. O De Paulo é um atleta que tem qualidades técnicas e físicas muito interessantes. Eu acho que é um bom trio, vamos dizer assim, que dá um suporte para a questão do 9. Então eu acredito que a gente está encontrando uma maneira de jogar, está encontrando uma equipe para jogar. Temos atletas interessantes de fora que possam vir a suprir, caso eles não possam jogar. E o mais importante é que todos estejam aptos e prontos para o jogo. Convoco o torcedor para domingo, 15 horas, poder estar aqui no Aníbal Costa, numa corrente positiva de que dentro do campo as coisas fluam bem e a vitória aconteça. Convocar aqui o torcedor do Ercílio. A gente sabe o quanto a gente sofreu nessa primeira fase em relação à questão de oscilar dentro da competição, mas acho que a gente conseguiu o objetivo que era a classificação, e a gente acha importante a participação do torcedor nesse momento, o apoio do torcedor. A gente viu como foi legal aquela festa na semifinal, nas quartas de final do Campeonato Catarinense contra o próprio Figueirense, mas que dessa vez a gente consiga sair com um resultado melhor.